Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Thay Eu sou o Luiz. e nós somos do canal Filó pelo Mundo. Hoje a gente vai responder algumas perguntas que a gente colocou no nosso Instagram, né? Isso, as caixinhas de perguntas. A gente instigou vocês falando que nós iríamos gravar um vídeo para que vocês pudessem conhecer a gente um pouco mais, conhecer um pouco da nossa história. E nós pedimos para vocês fazerem algumas perguntas para a gente lá no nosso Instagram. Então, se você ainda não conhece a gente, não segue a gente por lá, nós somos a Kombi Filó 7. Então segue a gente lá, acompanhe os nossos conteúdos e fique por dentro de todos os destinos aí que nos esperam. Isso aí. Partiu responder as perguntas dos dois. Temos bastante perguntas. Então a gente resolveu fazer essa preparação de perguntas em blocos. A gente teve muitas perguntas falando sobre dentro da casa, sobre a nossa rotina, sobre fora da casa, que envolve mecânica em geral também. E daí é mais com o Luiz, então para ficar um pouco mais organizado, porque eu gosto muito de organização, a gente resolveu fazer assim, eu acho que vai ficar melhor para vocês entenderem aí do outro lado também. O Matheus Cluzeni perguntou como é que foi o início de tudo, né? Como é que essa história começou? Então, essa história começou quando eu acampava de barraca, né? Eu frequentava muito rodeio e meu sonho era ter uma coisa mais fácil de chegar e ir embora, porque eu já cheguei em acampamentos de rodeio que foi debaixo de chuva, e montar barraca debaixo de chuva, e molhava colchão, e molhava um monte de coisa. Aí eu fui, né, sentindo a necessidade, e aquela sempre vontade de ter uma Kombi já existia, mas nunca chegou a ponto de dar aquele pontapé inicial de, não, bora comprar. Aí chegou um certo ano, eu estava melhor até na minha vida financeira. E daí a Tainara, a gente começou a namorar e eu já sabia que a gente... Por isso que melhorou a vida financeira, tá, gente? Não só financeira, mas... Aí eu sempre falava pra Tainara, vamos comprar uma Kombi pra gente ir pra rodeio. Pra gente acampar, porque... Nós dois gostávamos muito de ir pra rodeio e bailes, enfim, né? Aí... chegou um certo dia, eu fiz uma surpresa pra Tainara, como eu sofro um pouco de ansiedade, né? E daí a Tainara tava fazendo trabalho do TCC? Eu tava estudando pra apresentação do meu TCC da faculdade. Isso. Aí eu dei uma desculpa pra ela que eu ia sair com meu pai, né? Aí eu saí com meu pai num belo sábado de manhã, fui até Curitiba, busquei a Kombi lá de um rapaz lá. E eu cheguei, a gente, né, voltei e tudo, e botei a Kombi na frente de casa. Daí a Tainara ainda não sabia, porque ela estava na casa da mãe dela. E daí chegou uma hora eu falei aqui, amor, vamos para casa. Né, eu vim aqui na casa dela, busquei ela. E daí ela falou assim, essa Kombi aí na frente da casa do seu pai? Eu falei, é nossa? Daí eu falei, ela, para de mentir. Não, é nossa. Daí beleza. Cheguei, estacionei o carro na garagem, mostrei a chave para ela, tá aqui a Kombi. Daí ela acreditou que era a Kombi que eu tinha comprado, né? E assim começou a história da Filó, né? Da Kombi, e a gente foi montando, e aí o pessoal pergunta pra mim, ô Luiz, e aí, já foi pra rodeio? Não. Eu comprei a Kombi pra ir pra acampar em rodeio e acabei não indo, porque a gente foi conhecendo vários amigos que são viajantes e tal, e a amizade vai crescendo. Aí às vezes tu muda um pouco da tua vibe, que é a antiga. Eu mudei, os planos mudaram, a gente viu que viver na estrada é uma coisa boa, tu aprende muita coisa boa, tu amadurece demais, e é uma coisa que te ensina em viver em família, viver de vários aspectos que às vezes no nosso mundo atual, a gente não consegue enxergar. Vive sempre numa bolha, né? E assim a gente consegue estar mudando a perspectiva da nossa vida, aproveitando mais os pequenos momentos também, valorizando muito mais, com certeza, né? E momentos simples, né? Exatamente. Então, a Lu perguntou, né, a Lucinara, que é minha amiga, muito. Beijo. Como é que foi o início de tudo, né? Então a gente já falou um pouquinho para vocês de como é que aconteceu aí a história da Filó, como é que foi a preparação da Kombi e que a gente precisa marcar uma viagem, com certeza. Tava vendo que eles vão pro Gramado, que é um lugar que a gente ama, e quem sabe, né? Quem já sabe passamos 2 viradas de ano, né? Sim, então, como é que foi a ideia de preparação da Kombi?
Olha, preparação da Kombi foi aquele artesanal, né? Então, né, começou com o pessoal do Sofá-Cama do Tomelin também. E o Tomelin, querendo ou não, foi o pontapé inicial, né? E daí, a partir dele ali, foi o que foi instigando o pessoal a ter mais ideias, e foi crescendo. E desde lá eu vou acompanhando, né? Eu acompanho do pequeno até o mais top, porque cada ideia é Cada estilo de viagem, né? Isso, cada tipo de carros, né? São diferentes, né? Então a gente vai pegando a ideia do fulano de tal, botar uma curvazinha ali, um armáriozinho ali, fica legal. Do outro fica legal aqui. Então a gente vai montando, bolando ideia na nossa cabeça, para quando a gente for montar a nossa, ter um pouquinho de ideia de cada um, né? E é isso. Então, por que nós compramos uma Kombi Clipper e não uma Kombi Flex? Isso também... Dinheiro, né? Mas, eu acho que isso também, mas como a ideia inicial era realmente acampar em rodeio, a gente queria ter um sofá-cama para poder deitar. E não sei se vocês já acamparam em rodeio, enfim, mas cozinha é tudo fora, tipo, tudo a estrutura é fora. Então, a Kombi seria necessariamente para dormir. Então, a gente não precisaria de um teto alto para dormir. E foi o que deu para comprar, né? Não me arrependo. Porque eu não comprei uma Flex, não me arrependo. Porque a manutenção dela, praticamente, que eu vou falar mais para frente, sou eu que faço. Então, né, os básicos e os mais detalhados, que às vezes precisam um pouco mais de mão de obra e tal, eu mando numa oficina. Então, a pergunta mais pedida de vocês, né, por que a Kombi se chama Filó? E porque nós decidimos colocar Kombi Filó 7, eu não tive poder de escolha. O nome da Kombi veio, tipo... Não sei se é da época de vocês, com certeza é. E vocês também, eu não sei nem se eu posso falar, né? Mas tinha um programa de uma televisão que tinha uma parte no programa que é aquela a senhora Filó, né? Que ela falava, ó coitado, né? Então, no dia que eu comprei, o pessoal veio perguntar, Luiz, qual é o nome da Kombi que tu vai colocar? Cara, para falar bem a verdade, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o nome dessa mulher, entendeu? Então, essa foi a decisão do nome dela. O pessoal também me pergunta o porquê o Filó 7 no final do Instagram também. É porque eu comprei dia 7 de outubro. Então é Kombi Filó 7, porque o nome é Kombi, né? Filó é por causa da Filó velha da praça. E 7, a Kombi é velha? E a Kombi é velha. E 7 é porque foi o dia que eu comprei ela. Então, fala um pouco do que foi feito na parte mecânica da Kombi. Essa é toda sua, porque eu só sento e vou. Então, quando eu comprei a Kombi, ela tava com... Eu rodei, né? Eu rodei com ela umas 2 ou 3 semanas. Tava com carburação dupla na época. E daí começou a dar uns problemas de cabeçote, de perca de compressão. E eu comecei a perceber que tava na hora de fazer uma revisão, né? Cheguei na oficina falando que era uma revisão. E no final das contas foi para aquele negócio, né? O pessoal, quando fala de carro velho, assim, melhor não mexer para não ver o pior, né? E foi o que aconteceu, né? O pessoal, como da oficina na época lá, começou a abrir uma coisa aqui, começou a abrir uma coisa ali, e quando viram, precisou fazer o motor. Eu fiz o motor, fiz os cabeçotes na primeira vez lá em 2019. Gastei uma boa grana ali na época também. E hoje ela tá com uma carburação simples, né? Carburação simples, o motor é refeito ainda. Eu acho que em 4 anos de Kombi eu devo ter uns 15 mil quilômetros rodados que a gente fez. É pouco, né, para 4 anos, mas a gente aproveitou cada quilômetro também. E com o tempo eu fui fazendo umas melhorias também. Eu coloquei encanamento de cobre para evitar um pouco do ressecamento das mangueiras.
que hoje com o encanamento de cobre ele não resseca, né? Então ele ajuda muito. Eu coloquei dois filtros de combustível, né? Uma antes da entrada para a bomba e uma após a bomba, antes da entrada no carburador. Então isso com isso também me ajuda muito a filtrar o combustível, porque a gente sabe que o nosso combustível aqui não é dos melhores. Mudei uma ciclagem também. Depois eu fiz a caixa. De tanto o pessoal me falar, Luiz, troca tua caixa que tu vai melhorar em questão de viagem. Com certeza mudou, tá? Porque eu botei a relação 8:33 na época. Claro, perco um pouco em subida, mas eu ganho em final, né? Que é em velocidade e consumo. Até porque as nossas viagens, elas são muito mais com o destino de retas. Que não pega muita serra, né? E a gente consegue, tipo, ganhar nesse quesito Isso. de velocidade, enfim. E perde um pouco em subida, que é no caso que a gente menos faz os destinos que seriam para as serras, né? Isso, é isso que foi as manutenções que eu fiz na Kombi. E eu também coloquei pivô, fiz uma adaptação do pivô do 1113, né, do Mercedão. Coloquei o pino central também, né, o pino central do Tomelin. E eu coloquei o kit molão também nos dianteiros. Questão de mecânica foi isso que eu fiz de alteração na Kombi. Então a gente vai para outra pergunta que já foi um pouco respondida, né? Que antes da caixa longa a gente tinha um consumo de mais ou menos 7,5. Uhum. E agora o consumo da média da Kombi com essa nova caixa, a gente já chegou a fazer 11, né? Indo para São Paulo. Agora para São Paulo, final do ano ali, quando a gente foi para São Paulo, ela chegou a fazer 11,5. Eu tenho marcado no celular ali. Ela fez duas médias 11,5. Quando ela começou a pegar serra, o início da serra ela baixou para 10 e a serra mais pesada ela foi para 8,5. 8,5 e 9, daí variou bastante. Após isso, depois, quando foi só descida também, ela foi para 12 e tal. E é por isso que eu não me arrependo de nada na questão da caixa, né, por conta do consumo e dá um conforto melhor também, até questão para dirigir, porque não faz tanto barulho, tu anda com uma rotação baixa. Maior quilometragem que vocês já fizeram em um único dia com a Kombi? A gente já rodou bastante, né, num único dia. Quando a gente foi para Pelotas. Para Pelotas, eu acho. Foi no único dia, foi 850 quilômetros, uma coisa assim, 840, alguns quebrados. Foi. A sua direção tem folga ou tem férias? Então, gente, para quem não sabe, eu não dirijo por 2 motivos. Primeiro é porque o Luiz é muito ciumento. E segundo é porque eu gosto de pilotar o som. Olha, ela tem folga, não tem férias. Tem um pouquinho só de folga. Nada que não dá para corrigir. Melhorou bastante com o pino central, né? Com certeza, porque o pessoal fala assim que o pino central dá folga, dá férias, dá muita folga. Também a questão dos embuchamentos, né? Eu troquei a questão do embuchamento ali, até falei que eu coloquei pivô. E me ajudou bastante, tá? Eu tô com 4 anos aí com os pivô e graças a Deus eu não me incomodo. Porque quando eu comprei a Kombi na época, ela tinha a questão dos embuchamentos. Aí lá na vistoria o rapaz falou assim, Luiz, tu vai ter que trocar teus pneus aí porque tão careca. Aí beleza, fui lá, troquei os pneus, troquei os pneus e fui lá fazer a vistoria. Aí eu bem contente, tô com pneu novo agora, só rodar, né? Não durou 4 meses, porque os meus embuchamentos estavam ruins. Então, tipo, perdi 2 pneus dianteiros em 4 meses e por conta do embuchamento ruim. Então o que eu aproveitei e fiz? Troquei os embuchamentos, botei o pivô e desde lá então coloquei um pneu novo e tá indo para 4 anos aí que eu troquei, E graças a Deus eu só falta fazer o rodízio dos pneus que eu não fiz ainda, mas não porque os pneus têm desgaste, né? Por conta de manutenção, e sim porque precisa fazer o rodízio. Mas fora isso, só alegria. E a Filó faz muita birra? A gente andou uma vez de guincho, né? Nem me fala.
uma vez de guincho, porque esquentou a bobina, né? Que era a bobina normal, e daí depois a gente trocou pra bobina eletrônica. Uhum. Mas acho que nem me só, fala né? esse dia. Fiquei raiva. Agora ela tá fazendo uma birra assim. Na buzina. Não, não é birra. É birra sim. Vocês viram no vídeo anterior, né? Que a gente postou que tava lá em Biguaçu. Que o Luiz, ele fica apertando essa buzina de caminhão, sei lá o que é. E aí ele fica apertando muito, muito, muito a buzina. E daí o botão trava, ele não fica... sei, eu não sei se é a buzina que trava, o botão que trava, ou é alguma coisa dentro do compressor que... Não sei, eu não sei. Agora eu vou até dar uma olhada, ver se eu acho que eu tenho um compressor antigo meu aí, para ver se trocar o compressor, às vezes é o compressor. Mas eu sou meio doido, então eu gosto de buzinar, passar pelos doidos, buzinar para mim, eu buzino para eles. Se vocês passarem pela gente qualquer dia, ele vai buzinar. Bip, bip. Bip, bip. Não, é fom. Agora é fom. E é isso. Mas a questão de mecânica, eu acho que ela nunca incomodou. A Tainara briga muito com você se você passar de 90 por hora. Quem fez essa pergunta conhece a gente, né? Com certeza. Porque, meu, tu vê 70 por hora, 80 por hora, ok. Qualquer carro normal tá ok. Mas com uma Kombi, parece que vai desmontar tudo. Não vai não. Não vai, mentira. Parece que tu não tem segurança pra nada, vai desmontar tudo. Passou de 90 por hora, já falo, vai devagar. É porque assim, ó, quem tá na frente de uma Kombi vê que tá 90 por hora, é porque, tipo assim, tá no chão, entendeu? Porque a frente da Kombi é de tudo, não tem uma mais que nem o carro que tem um motor na frente que tu consegue às vezes ter uma segurança. Nós somos o airbag, querendo ou não, né? Mas eu passo, chego a dar 90 por hora, sim. É qual a altura, a velocidade máxima, né? Que a Kombi já chegou. Que não pode ser em descida. A Kombi pegou 140 uma vez na descida da Serra de Curitiba. E uma vez... Com certeza o devia estar dormindo nessa hora. Uhum. Foi aquele dia na descida do DNK. E a outra, acho que ela pegou 120. Pisando mesmo, né? E daí foi numa 101 que a gente tava de madrugada andando. E daí, com o embalo da 101, né, que sobe e desce, ela vai embalando, eu peguei a 120. Então, como foi o primeiro acampamento de vocês com a Kombi? Como o Luiz falou, a gente pegou ela em outubro. Outubro, né? Uhum. A gente ficou um pouco tempo com ela. Até ir pra oficina, né? Até ir pra oficina. Mas a gente queria muito sair. Queria muito ver como é que ia ser os primeiros dias. Uhum. Então a gente pegou férias do trabalho. Pegamos a Kombi também, que estava na oficina, que a gente mandou pra fazer essas coisas de motor, né? Dia 20 de dezembro, tiramos todos os bancos, depenamos ela inteira, nós dois em casa, ficava das 7h30, 8 horas da manhã até 8, 9 horas da noite. Tiramos tudo, colocamos... Lavamos e colocamos os isolamentos. Isolamento térmico em casa. Eu já tinha comprado. Aí a gente foi fazer a instalação do banco cama. Foi com o Tomelin. Foi dia 22 ou 23 de dezembro que a gente foi colocar. Um pouquinho mais a gente pra praia. Isso. Aí a gente foi pra praia. Não foi necessariamente um acampamento só nosso com a Kombi. E depois a gente pegou um colchão que tinha em casa, pegamos aquelas sapateiras antigas ali, só para colocar as nossas roupas e fomos pra praia. Aí a gente, né, fez todo esse trâmite aí de botar o sofá-cama, de ajeitar ela para dormir, e a gente passou, acho que 10 dias lá, né? Final do ano. E foi top. Todo mundo dormia no ar-condicionado e nós dentro da Kombi. Sua montagem da casinha foi artesanal? E qual foi a média de valores que foram gastos, né? A primeira montagem foi bem artesanal, sim. Eu comecei fazendo... que a gente tá com... Eu falo a primeira porque a gente tá com a segunda montagem já. E... a primeira montagem, se eu não me engano, eu gastei 3 chapas de compensado naval. Eu fiz a questão de pia, os móveis, o guarda-roupa. E daí eu acho que eu gastei... Se colocar em questão de valores... Eu acho que na época... de começo, de início, acho que eu gastei uns 3 ou 4 mil reais na época de início, né?
Aí depois eu fui agregando coisas, né? Que foi a bateria estacionária, a televisão, o frigobar, a placa solar agora e tal. E ela tem um valor agregado muito alto já, né? Por conta de muita tecnologia que ela tem também, né? A televisão é uma coisa que a gente usa pouco, claro, a gente usa pouco, mas a gente já chegou a acampar, fazer o wide camping no centro de Maresia, se não me engano, em São Paulo, que a gente, vamos ligar a TV porque cansou da gente ficar olhando para a cara do outro, já cansou de andar, de passear, vamos interagir na TV. E foi isso que aconteceu. Então, cada coisa que tem aqui dentro é uma coisa que a gente consegue interagir. Até Netflix a gente consegue assistir. Então, é uma comodidade que a gente consegue ter pra gente mesmo, né? Então, falando da geladeira, se ela é 12 volts, e a TV também. A TV eu toco com inversor, né? Eu tenho um inversor de 500 watts, claro, eu não ligo, não deixo ele ligado direto, porque todo mundo sabe que inversor não é uma boa para bateria, né? Porque ele é um soco na bateria, né? Então ele descarrega muito rápido. Então a TV, a gente vai ligar a TV, tá num wide camp, não tem energia externa, a gente liga no inversor. A geladeira eu fiz lá com meu amigo Jean, lá da cidade de Barra do Sul. Top. Eu fiz o sistema quadrivolt, né? Que não sei se todo mundo conhece, que é o 12, 24, 110, 220. Então, quando a gente chega num camp que tem 110, liga na tomada, ele corta a energia do 12 volts, né? Que é da bateria, e liga automaticamente no 110. Automaticamente, Isso, tudo automático. O 220 acontece a mesma coisa. E quando não tem nenhuma energia externa, ele toca conforme a bateria do carro, né? Então, como a gente tem um sistema de energia na Kombi toda aí, que a placa solar carrega a bateria, e daí toca o sistema da casa toda. Toda essa luz que vocês estão vendo aqui é tudo 12 volts que a gente está dentro da casa. E a nossa autonomia hoje de bateria é uma questão de 2 a 3 dias, né? Vamos supor, 2 dias sem sol. Vamos supor que a gente saiu, não tem sol nenhum, a nossa autonomia de bateria é de 2 a 3 dias, né? Se não ligar o inversor, às vezes bate para 3 ou 4 dias daí, né? Então, qual o seu sistema elétrico? Acho que o sistema elétrico eu já respondi tudo junto. Né? Dei uma pincelada junto com a resposta da geladeira, né? Porque eu fiz tudo em casa, então é um sistema simples, funcional. Então, como eu fiz a minha elétrica em casa, claro, com algumas ajudas de alguns amigos meus, porque a elétrica não é meu forte, mas com a ajuda deles, a gente foi aprimorando, melhorando e tal, e tá tudo identificado. Tá tudo identificado. Esse aqui é da geladeira, esse aqui é do ventilador, esse aqui é do inversor e esse aqui é das tomadas. Então tá tudo certo. Então é uma elétrica simples. Sendo o vídeo 2, porque ficou bem longo. Então